Estudos para concursos, atualidades para o TJ São Paulo. O ponto básico é que eu tenho que ler um monte de notícia. Daí tem várias pessoas que mandam notícias, daí tem que tentar achar elas e ler, ao invés de ler as coisas que eu ouvi que os professores dizem. Mas as notícias que os professores mandaram. Então eu estou aprendendo com os professores, né? Eu estou lendo aqui uma coisa da Anvisa, né? A Anvisa concede o primeiro registro definitivo para vacina contra a Covid-19 nas Américas. O medicamento da Pfizer BioNTech teve segurança e eficácia testadas. Isso aqui é de fevereiro, de 21. A Anvisa concede o primeiro registro definitivo da vacina com a Covid-19 no imunizante do laboratório Pfizer BioNTech. BioNTech, é? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, concedeu na terça-feira o primeiro registro definitivo para uma vacina contra a Covid-19 no Brasil e nas Américas. O registro se refere a imunizante contra a doença desenvolvida pela farmacêutica norte-americana Pfizer em parceria com a empresa biotecnologia alemã Biotech. A concessão do registro foi anunciada pelo diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. Como diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, informa com grande satisfação que, após um período de análise de 17 dias, a Agência Geral de Medicamentos da segunda diretoria concedeu o primeiro registro da vacina contra a Covid-19 para uso amplo nas Américas. O imunizante do laboratório Pfizer BioNTech teve sua segurança, qualidade de eficácia aferidas e atestadas pela equipe técnica de servidores da Anvisa que prossegue no seu trabalho de proteger a saúde do cidadão brasileiro, completou o diretor-presidente da Anvisa. O registro definitivo, como explica a Anvisa, é um sinal verde para que a vacina seja comercializada, distribuída e utilizada pela população nos termos da indicação estabelecida na bula, ou seja, é a avaliação completa com dados mais robustos dos estudos de qualidade de eficácia e segurança, bem como do plano de mitigação dos riscos e da adoção das medidas de monitoramento. Até então, as vacinas aprovadas no Brasil, a Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan, em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, e a vacina da Fiocruz, produzida pela Fiocruz, em parceria com a Universidade de Oxford, a AstraZeneca, não têm um registro definitivo, são apenas para uso emergencial. O uso emergencial é um tipo de autorização concedida pela diretoria da colegiada que permite o uso de vacina ainda com estudos em andamento. É um uso temporário até que o registro seja solicitado ou até que novas informações mostrem que já se pode avançar para o caminho do registro efetivo, explicou o gerente-geral do Medicamentos e Produtos Biológicos da Anvisa, Gustavo Mendes. E a vacina Pfizer BioNTech. Interessante. Próximo. Aqui tem um treco atualidades do vestibular Enem. Interessante, né? De maio e de julho. Interessante. Vamos ver. Domo de Ferro. É o sistema para destruir mísseis de bombas em Israel. Ah, isso aqui é mal famoso, conhecido. Eu vou dar um zoom aqui. Entre inúmeros acontecimentos no Brasil e no mundo durante o mês de maio, muitos podem aparecer nos vestibulares. Conflito entre Israel e Hamas. As atenções mundiais se voltaram para o conflito entre Israel e Hamas durante o mês de maio. O conflito, que envolve situações políticas e religiosas. Mas que droga, a coisa está muito grande. Não é que tá grande, o texto fica saindo da tela. Eu tenho que diminuir o textinho e agora fica um textinho pequenininho. Tá. Conflito entre Israel e décadas e desta vez deixou mais de 20 mil vítimas, entre mortos e feridos, na faixa de Gaza do território palestino. Nos confrontos que ocorreram em maio, a causa veio das ações com uso de força policial do Israel para despejar famílias palestinas do bairro de Sheikh Jarrah, localizado em Jerusalém Oriental. Desde 1948, a Organização das Nações Unidas, ONU, havia estabelecido um plano de partilha para a divisão de Jerusalém em lado oriental palestino e o lado ocidental israelense. Sheikh Jarrah está no lado palestino, mas a Justiça de Israel determinou o despejo das famílias por não reconhecer a divisão do território. Entende a situação completa dos conflitos. Com a situação do Hamas, o grupo extremista islâmico que controla a faixa de Gaza emitiu uma intimação a Israel para retirar as forças do local. Sem que o pedido fosse acatado, o Hamas começou a atacar Israel. Os confrontos, prédios residenciais e comerciais foram atacados, além de mísseis que caíram na cidade, deixando centenas de vítimas. Somente dia 20 de maio, Israel e Palestina chegaram a um acordo.
Próximo, Chile elege a Assembleia Constituinte. Essa coisa é legal. Eu acho que é a coisa do nova Constituição, né? Legal. Chile elege a Assembleia Constituinte. O Chile viveu um momento histórico em maio. Uma Assembleia Constituinte foi eleita para elaborar uma nova Constituição. Isso aqui foram votados por civis. Fizeram uma Constituição de 300 pessoas, tiraram 3 mil pessoas, tiraram umas 25 pessoas, não, umas 225 pessoas para criar uma nova legislação constitucional. Legal. O país sul-americano vive sob a constituição da era de Pinochet, um governo militarista chileno que impõe a ditadura no país na década de 70. Foram 2 dias de votação para a seleção de 155 cidadãos responsáveis por elaborar o novo documento. O principal objetivo da nova Carta Magna é garantir a igualdade social ao povo chileno. Sobre a Covid no mundo, o mês de maio levou a Índia a um surto de Covid-19 e o país acabou entrando na lista de locais em que mais morreram pessoas pela doença. Em um único dia, após 400 mil casos chegarem a ser registrados no país, outra preocupação que surgiu foi uma nova variante indiana que chegou a ser registrada em outros países e também no Brasil. É a Delta. No Brasil, mais de 460 mil. Isso me lembra dessas coisas, dessas variantes. Cada país teve uma, né? A Alfa foi nos Estados Unidos, ela é bem infecciosa. Daí tem a Delta. A Delta foi na Índia, ela é mais infecciosa que a Alfa. Daí tem a Beta, ela foi da África do Sul. E daí tem a do Brasil também, mas eu não lembro. Eu acho que o nome era Nova, quer dizer, tem a do Brasil. Ela não, ela é uma com N, eu acho o nome dela. Droga. E daí tem a Mu. A Mu é da Colômbia. Esses são que eu lembro. Já em relação à vacina, até o dia 30 de maio, 45 milhões de pessoas receberam pelo menos a primeira dose da vacina no Brasil. O número correspondente a 21%. CPI da Covid, o Senado está realizando a CPI durante o mês de maio para investigar a atuação do governo federal no combate à pandemia do coronavírus. Os brasileiros voltaram as atenções para os depoimentos das autoridades, como o ex-ministro da Saúde, médicos e demais representantes do governo. A comissão é formada por os titulares e 7 suplentes, sendo alguns aliados ao presidente, outras da oposição e alguns independentes. Além da investigação, se houve negligência do governo do combate à pandemia, também estão sendo apurados os repasses federais e estados municípios. O prazo estimado para a computação do CPI é de 90 dias, mas pode ser prorrogado. O relatório final será enviado ao Ministério Público. Sobre as manifestações, o governo é mais letal que o vírus. Fora genocida. Já no final do mês, dia 29, milhares de pessoas foram às ruas de todo o Brasil para protestar contra o governo de Jair Bolsonaro. A principal pauta da manifestação foi a gestão do governo durante o período da pandemia. Além disso, os atos também abordaram o CPI da Covid e pediram vacinas de auxílio emergencial. Sede da Copa América, ou no Brasil, o Brasil, tá. Operação Jacarezinho, o Brasil que fez a Copa América, né? Críticas criadas. Operação Jacarezinho, no início do mês, uma operação policial na favela de Jacarezinho, no Rio de Janeiro, deixou 28 pessoas mortas. Sendo a mais letal ocorrida na cidade, a Polícia Civil informou que a ação foi relacionada ao tráfico de drogas e que havia recebido denúncias de aliciamento de crianças e adolescentes ao crime. A operação foi condenada por algumas entidades de direitos humanos, mas a Polícia Civil informou que não houve irregularidades. No entanto, o STF havia proibido as operações na pandemia e o caso está sendo investigado sob sigilo. Maior iceberg do mundo está à deriva. Interessante isso. O A-76, maior iceberg do mundo, se desprendeu da plataforma de gelo de Ronnet da Antártida no dia 19 e está à deriva no mar de Medwell, sul do Oceano Atlântico. Ele tem cerca de 170 km de comprimento e 25 km de largura e uma superfície total de 4.320 km². O acontecimento é uma das consequências do aquecimento global. Vulcão entra em erupção no Congo. Milhares de pessoas tiveram que abandonar a cidade de Goma, da República Democrática do Congo, após a erupção do vulcão Nyiragongo. Mais de 500 casas foram desabrigadas e cerca de 30 mil pessoas foram atingidas. Aproximadamente 15 pessoas morreram e o registro era de quase 200 crianças desaparecidas. Em 2002, a cidade já havia passado pela mesma situação e mais de 100 mil pessoas foram desabrigadas. Vulcão de novo. Vai, julho 2021. Cuba Libre, ou seja, aquela coisa de junho, é a coisa da Cuba fazendo investigação, fazendo manifestações, e daí teve repressão, e daí teve a corte da internet.
Além das disciplinas tradicionais, pandemia, Brasil, pandemia. O número de casos e de mortes em decorrência do coronavírus segue em queda no Brasil. Especialistas na área de saúde acreditam que a redução se deve ao aumento da população vacinada. Em julho, a maioria dos estados diminui a faixa etária dos 30 anos ao menos para que mais brasileiros possam se imunizar. Pesquisa, a pesquisa encomendada pelo Datafolha apresentou que 94% da população pretende se vacinar. O dado é considerado recorde. Pela primeira vez em 8 meses, a ocupação da UTI da Covid-19 na rede pública foi abaixo de 90% em todos os estados. A Prefeitura de Rio de Janeiro afirmou que adotará, a partir de setembro, um plano gradual de contemplar 3 etapas para fiscalizar medidas de restrição por causa do coronavírus. O governo de São Paulo anunciou que a partir de 17 de janeiro de 2022 vai iniciar uma nova campanha de vacinação contra a Covid no estado. A vacinação deve ocorrer todos os anos, a exemplo do vírus HN1 da gripe. Holanda, 20 mil pessoas participaram de uma festa de música depois que país retirou quase todas as medidas contra a Covid. Depois do evento, mais de 1.000 pessoas saíram contaminadas. Inglaterra liberou o evento e o distanciamento social. Liberou o evento e o distanciamento foi cerrado. A população agora só usará máscaras no transporte público. Esse dia ficou marcado como o Freedom Day. Incêndio na Cinemateca. Um galpão de Cinemateca brasileira situada na Vila Leopoldina, em São Paulo, foi atingido por um incêndio no início da noite de 29 de julho. O fogo inicial... Julho do fogo. O fogo inicial quando uma empresa terceirizada fazia manutenção do ar-condicionado. O Ministério Público alertou 9 dias antes do incêndio que o local tinha risco de sofrer incêndio. E aí aconteceu o incêndio. Em 2020, o galpão já havia sido danificado por causa de um alagamento. Em 2016, outro galpão do Cinemateca, localizado na Vila Mariana, também em São Paulo, foi incendiado. A Cinemateca tem como objetivo observar e difundir a produção de audiovisual brasileira. Para isso, conta com a maior acervo da América do Sul. Sobre o Programa Sinal Vermelho, que eu não conheço. O presidente Jair Bolsonaro sancionou sem vetos no dia 29 uma lei que cria o Programa Sinal Vermelho contra a violência doméstica familiar. Legal. O programa Sinal Vermelho indica que a letra X escrita na mão da mulher, preferencialmente da cor vermelha, seja o sinal de denúncia de situação de violência contra a mulher. Neste mês, vídeos que divulgaram o cantor DJ Ives agredindo a ex-mulher Pamela Rolanda chocaram a população. A Polícia Civil indiciou o artista com relação a isso aqui. Eu me lembro dessa notícia do DJ Ives, mas não sabia dessa coisa da mulher. Quer dizer, na verdade, agora que eu tô lendo, eu tô lembrando que eu li que um professor comentou isso aqui, numa aula de atualidades. A Polícia Civil indicou o artista com lesão corporal, ameaça e injúria. Sobre a estátua do Borba Gato, no dia 24 de julho, manifestantes incendiaram a estátua do Bandeirante Borba Gato, localizada no Rio de Janeiro. O grupo era, quer dizer, em São Paulo. O grupo era contra a homenagem a Gato por meio de estátua que protestava contra a violência que o Bandeirante adotava em suas expedições. O episódio suscitou reações nas redes sociais, especialmente do repúdio. Gato foi um bandeirante que participou das expedições que adentraram o sertão brasileiro em busca de metais preciosos e mais e mão de obra escravizada. Ele foi responsável pela morte do administrador-geral de Minas, Rodrigo de Castelo Branco. Mas sobre a Amazônia, o Instituto Nacional de Pesquisa INPE apontou no dia 2 de julho que a área sob alerta de desmatamento da Amazônia legal durante o primeiro semestre foi a maior em 6 anos. Segundo o órgão do estado do Pará, foi o mais afetado, representando mais de um terço da toda a área. Volta às aulas. Novo Enem. Tá, isso aqui é interessante. 14 de julho, implementação do novo ensino médio. A estimativa da pasta é adaptar o Exame Nacional do Enem. É um novo modelo para 2024. Volta às aulas. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, defendeu no dia 20 de julho o retorno às aulas em todo o país. Mediante a adoção de medidas de proteção como álcool em gel, distanciamento social e uso de máscaras, no entanto, por lei, os estados têm autonomia para decidir sobre volta às aulas na rede estadual. Tá. E os municípios na rede municipal. Mundo protesta em Cuba. No dia 11 de julho, Cuba foi palco de uma das maiores protestos da população nos últimos 62 anos. Desde a Revolução Cubana, as manifestações iniciaram na manhã de 11 de julho, quando milhares de cubanos se reuniram nas ruas contra o governo do presidente Miguel Dias-Canel. O presidente Miguel Dias-Canel ele foi apoiado pelos comunistas. É assim, primeiro teve lá o que fez o comunismo lá em Cuba, o guerreiro Sanches. Deixa eu ver se aparece o nome aqui para eu lembrar.
Tem dois irmãos, uma família de dois irmãos lá cubanos, que eu esqueci o nome deles. Eu vou lembrar depois. Que é que fizeram treco do a movimentação, né? Daí ele depois da movimentação saiu um e foi o irmão dele. Depois do irmão dele, agora ele saiu, se aposentou, mó velhinho, e agora o Miguel Dias Canel, que é o terceiro líder. Os protestos foram transmitidos ao vivo por meio das redes sociais. Em pouco tempo, cubanos de várias regiões do país também decidiram protestar. O descontentamento da população com o governo ganhou decisão de artistas, famosos, jornalistas e influencers. Sobre as Olimpíadas de Tóquio, tem muitas coisas, né? Daí vamos ver as coisinhas brasileiras. As Olimpíadas de Tóquio começaram oficialmente em 23 de julho. As competições foram adiadas em um ano. A cerimônia de abertura ganhou a atenção do mundo por meio dessa coreografia com drones formando figuras no céu na cidade sede em um enorme globo simbolizando a Terra. Na ocasião, o Japão homenageou os profissionais de saúde e fez um minuto de silêncio pelas vítimas do coronavírus. Bruninho, campeão de vôlei, e Caitlin Quadros, campeão de judô, representaram o Brasil no desfile. Daí, Tetrinha colecionava as seguintes medalhas. 30 de julho, Ítalo Ferreira, Ítalo do Surf, medalhas de prata, Raíssa Leal de skate e o Kevin Hoffler de skate. E medalhas de bronze, Mayara Aguiar, judô, Rebeca Andrade, ginástica, Daniel Guerrero, judô e Fernanda Scheffer, natação. Eu me lembro de ver, sabe o que a gente tem mais medalhas? Eu vi num trequinho de notícias, pelo que eu me lembro era o judô e o teco de água, como é que se diz? Canoa? Daí o assassinato do presidente do Haiti foi em julho também. O Jovenel Moisés foi assassinado 4 de julho na sua casa, mas divulgou que pelo menos 26 colombianos e 2 americanos de origem haitiana participaram do crime. Aqui todo mundo deu o crime a uns mercenários colombianos. Daí também suspeitaram que o primeiro-ministro tinha a ver com isso. Chuvas na Europa. Fortes chuvas atingiram a Europa Central, devastando principalmente a Alemanha e a Bélgica. Pelo menos 165 pessoas morreram e mais de 1,3 mil ficaram desaparecidas. A imensa quantidade de água atingiu as cidades com inundações, alagamentos e destruição de casas. O episódio foi considerado a maior tragédia da Alemanha em 59 anos. Daí tem o voo no espaço, daí teve 3 voos no espaço, né, dos carinhas ricões, bilionários. O Jeff Bezos, fundador da Amazon e homem mais rico do mundo, viajou a bordo da foguete New Shepard da empresa Blue Origin para uma volta espacial. Esse foi o primeiro voo civil sem piloto ao espaço durou 10 minutos. Viajou com seu irmão Mark Bezos, com a pioneira da aviação Ali Frank, de 88 anos, e com uma jovem holandês que comprou a viagem. O novo presidente do Peru, Pedro Castillo. Peru com um castelo em cima. Um castelo feito de perus. Legal. Pedro Castillo, com o novo presidente do Peru, da forma oficial, professor o professor é líder sindical que é do Partido da Esquerda. Peru Livre tomou posse no dia 28 de julho, dia do bicentenário e da independência peruana. As eleições do segundo turno do Peru foram realizadas no dia 6 de junho. Castillo concorria com Keiko Fujimori, daí a Keiko Fujimori é uma filha de um ex-presidente, e daí ela alegou que tinha irregularidades. Sobre a Constituição chilena, no dia 13 de julho, a professora de linguista Elisa Colón tornou-se a presidente da comissão que redigirá a nova Constituição chilena. O feito é considerado histórico, uma vez que Loncon é representante da etnia indígena Mapuche, a principal do país. Legal? Próxima. A polícia conclui inquérito sobre o ataque de creche em Santa Catarina, SC. 3 crianças e 2 adultas foram mortas. A investigação teve apoio da embaixada norte-americana e conclui que o autor... Por que teve a teoria?
O atentado agiu sozinho e planejou o ataque durante meses. Jovem que invadiu o local com facão está preso preventivamente. A Polícia Civil de Santa Catarina concluiu o inquérito sobre o ataque de uma creche em Saúdes, no oeste catarinense, e confirmou nesta sexta-feira que o jovem que invadiu o local e matou as 5 pessoas agiu sozinho e tinha pressa, pois queria matar o máximo de pessoas. Segundo o delegado Jerônimo Marçal Ferreira, o jovem de 18 anos planejava as mortes há meses. Ele segue preso preventivamente. Só quero saber isso. Próxima, Unesco. Unesco pede investigação do assassinato de Toninho, locutor radialista da Bahia. Unesco designou a área de produção como reserva da biosfera. Interessante, vamos ver. Apresentador de um programa de humor da rádio local Antena 1, o Everton Rafael Froes foi morto a tiros em Planaltino, a 300 km da capital baiana, em Salvador. Ele tinha 32 anos. A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura pediu às autoridades brasileiras que investiguem o assassinato do radialista Everton. Ele foi morto por uma pessoa armada na frente da sua casa, na cidade de Planaltino, a 300 km de Salvador, da capital Bahia. O crime ocorreu em 4 de abril. O radialista tinha 32 anos, o profissional apresentava um programa de humor no local. Em comunicado, a diretora da Unesco, Audrey Azoulay, condenou o crime e instou as autoridades a esclarecerem o motivo do assassinato. Segundo ela, este é um crime contra o indivíduo e contra uma sociedade inteira. A chefe da Unesco afirmou que nenhum país deve permitir a impunidade, fortalecendo os quem usam de violência e maneiam a liberdade de imprensa, o acesso à informação e o direito fundamental da liberdade. Segundo o jornalista, o Unesco promove a segurança dos jornalistas e outros profissionais da mídia através de uma série de ações que integram o plano de ação da ONU sobre segurança de jornalistas. Uma outra medida da organização, Repórteres Sem Fronteiras, RSF, também condenou o assassinato do radialista da Bahia, Everton Revelo Frois, dizendo que vários meios de comunicação no Brasil estão sendo alvos de ameaças e intimidações. E próximo, Operação no Jacarezinho é a mais letal da história do Rio de Janeiro. A ação que deixou os 25 mortos é desastrosa, diz especialista policial. Diz que 24 eram suspeitos, mas não deu detalhes sobre quem eles são e o que faziam ao serem baleados. A 15ª vítima é policial. A operação policial mais letal da Rio de Janeiro aconteceu em quarta-feira 6, Jacarezinho, Rosana Norte do Rio. O levantamento foi feito na região com informações do Grupo de Estudos das Novos e Legítimos Geni da Universidade Federal Fluminense. Foi acusado. A operação tem recorde de mortes. Daí aqui tem um monte de troca de um monte de operações. Essas operações que não tem nada a ver, né? Teve uma de 94, que teve 14, que 95 que teve 13, no 2003 que teve 15, 2006 que teve 15, 13, e essa foi a maior de todas agora. A Polícia Civil diz que os outros 24 assassinados eram criminosos, mas não revelou as identidades ou as circunstâncias que foram mortos. O delegado Ronaldo Oliveira nega que tenha havido execução. Para deixar bem claro, quem não reagiu foi preso, ou foi preso ou fugiu. O sociólogo Daniel Hirata classifica a operação como inaceitável e diz que é mais grave do que chacinas como a Baixada Fluminense em 2005. Em nota, o MP informou que foi comunicado logo após o seu início, sendo recebido às 9. A operação, segundo a MP, foi feita para cumprir prisão preventiva e busca de repreensão contra traficantes. Até às 5h10 tinham sido apreendidos 16 pistolas, 6 fuzis, 2 granadas, uma submetralhadora e uma escopeta. A MP afirmou ainda que havia investigado o caso que recebeu ocorrências de abuso policial em seu plantão de atendimento.
Em levantamento de 2009 foi feito pelo Ministério Público, mostrou que o aumento da violência policial não diminuiu na ocorrência de crimes de homicídio no Rio. O estudo concluiu: letalidade policial não provoca redução de homicídios e roubos. Rio tem a polícia mais letal, mas está entre os 10 mais violentos. Áreas onde há maior redução de assassinatos não tiveram aumento de mortes por policiais. Ações policiais esporádicas não foram capazes de reduzir o problema de segurança pública e confrontos aumentam o risco de matar inocentes e afetar serviços públicos. Daí tem pelas redes sociais, moradores de Crescino relatam mais mortes do que as computadas, além de corpos no chão, invasões nas casas e celulares confiscados. À tarde eles chegaram a fazer um protesto na comunidade. Dois passageiros do metrô foram baleados dentro de um vagão da linha 2 na altura da estação Triagem e sobreviveram. Veja no vídeo assim, um morador foi atingido no pé dentro da casa e passa bem. Então os policiais civis também se feriram. Eu só queria que falasse aqui o nome da operação. Pelo que eu me lembro, o nome da operação é tipo um Epsilon ou Excelion. Deixa eu ver. Opera. Operação. Operação policial, operação no Jacarezinho, operação inaceitável, operação mais letal, operação desastrosa, operação quinta, operação contra, suspender operações em favelas do STF, operação policial, operação utilizada, desdobramento da operação, operação a fim de avaliar medidas. Não tem um nome aqui. Deixa eu tentar outro. Nome. Não deu certo. X. Excepcionais, extermínio, complexo. Excessos. Não. Deixa eu ver um EP. Difícil descobrir o nome dessa coisa aqui. Próximo vídeo, mais 5.